Venimos escuchando sobre participación ciudadana en diferentes ámbitos y en esta entrevista seguimos con el tema. Es nuestra manera de trazar puentes, enlazar temas y mostrar cómo estamos en lo mismo, en esto de facilitar procesos participativos. Queremos aprender de otros que hacen cosas parecidas en diferentes latitudes. En el episodio anterior hablamos de asambleas ciudadanas, poniendo énfasis en entenderlas como herramientas para la toma de decisiones en políticas públicas. En este episodio vamos a hablar de la inteligencia colectiva en procesos participativos. Caio Basao es un arquitecto y consultor en temas de urbanismo sustentable en Brasil. Él nos cuenta cómo diseñó un proceso de consulta donde hay varios elementos a tener en cuenta, como la gestión de la información, la transdisciplinariedad de los participantes, los juegos, la improvisación, la representatividad y la facilitación. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Vou me apresentar, então. Meu nome é Caio Vassão, eu sou arquiteto, originalmente. Trabalhei como arquiteto em diversas escalas diferentes, desde a escala do domicílio até a escala da cidade. Cheguei a ser premiado como arquiteto, mas eu cheguei num impasse profissional próximo dos meus 30 anos de idade, quando eu percebi que eu estava projetando para pessoas abstratas, pessoas fictícias, digamos assim. Que eram tipos sociológicos comuns, como, por exemplo, população de baixa renda, moradores de um bairro tal e qual de São Paulo, como Pinheiros. Mas quem são essas pessoas? Na época eu não sabia, mas eu estava me aproximando dessa ciência chamada antropologia, né? Que é bastante diferente da sociologia, apesar de ter nascido dela, né? Eu era uma pessoa bastante tecnocêntrica nessa época, acreditava que tecnologia era a chave para muita coisa. Já tinha uma visão crítica da tecnologia, mas ainda achava que era por ali que ia. Bom, gradualmente eu fui me afastando da produção da arquitetura tradicional e do urbanismo tradicional, fui me aproximando do que a gente chama hoje em dia de cultura organizacional, que se passa dentro das organizações, como as pessoas se comunicam, como elas constroem projetos em comum, como elas constroem visões compartilhadas de mundo, enfim. Pero ahora trabajas como en esto de la cultura organizacional desde la universidad o desde un estudio de diseño? Não, numa consultoria, a partir de uma consultoria. Consultoria, uma prática de consultoria que eu já tenho há quase 20 anos e nos últimos 10 anos eu estou bastante focado em aplicar isso em políticas públicas, basicamente, bastante aplicado nisso, e na cultura organizacional de empresas de médio e grande porte para apoio a projetos de inovação. Ok, y a ver, ¿me das un ejemplo? Sobre todo me interesa el sector público. Nós tivemos alguns projetos grandes, né? Vou falar vários deles e você me diz qual que talvez seja o mais interessante para a gente explorar. Coordenei o processo colaborativo e participativo da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que hoje em dia é o documento referência em cidades inteligentes no Brasil. Apoiei o mesmo arranjo institucional, mesmos órgãos públicos e financiadores no segundo projeto, que foi os objetivos, no plural, os objetivos do desenvolvimento urbano sustentável, e o terceiro, todos eles projetos de grande porte, né, envolvendo mais de 1.000 pessoas. E o terceiro é a Estratégia Nacional de Governo Digital, que virou um decreto assinado pela Presidência da República, né? Podemos explorar qualquer um dos três, ou, enfim, até... Tem mais projetos, mas são os de grande porte. La assim, carta, cuando ustedes dicen la carta, ¿es como la constitución, como una constitución de ciudades inteligentes? Não, é mais um manifesto. Um manifesto. Um manifesto, mas como ele foi produzido por especialistas, né, da área e com o apoio da Agência Alemã de Cooperação, a GIZ, e de autoria do Ministério do Desenvolvimento Regional, tem um poder, enfim, de influência bastante grande, né? E foi construído de maneira participativa, colaborativa.
Maravilha. Então, o convite veio justamente da Agência Alemã de Cooperação para eu apoiar metodologicamente o processo participativo. Então, o que me foi incumbido era organizar, minha equipe, né? Era organizar todo o processo participativo por meio de processo colaborativo. Participação e colaboração não são a mesma coisa. A gente pode dizer que a participação é uma coisa mais ampla, né? E a colaboração é um aspecto mais preciso do processo participativo. Porque existem processos participativos que são meio, digamos assim, não dá em nada, né? Com pouco impacto. Já a colaboração não. A colaboração é a presença, a influência direta, a fala direta e elaborar junto, né? Colaborar, elaborar junto, né? Então, construir junto. E, e a partir desse convite, eu desenhei uma jornada que era para ter durado 9, 10 meses, mas por causa da pandemia se estendeu por quase 15 meses, deu um ano e meio, mais ou menos, o processo. E quem era o público envolvido, né? Eram os especialistas de cidades inteligentes, aquelas pessoas que se declaravam especialistas, que já era um grupo bastante grande no Brasil na época, isso era 2019, 2020, por aí. Era um grupo bastante grande já no Brasil, envolvidos diretos, a gente teve, se não me engano, 400 ou 500 pessoas, mas a gente provocou eles a coletar informações com o grupo ainda maior. Então a gente imagina que indiretamente passaram de 1.000 pessoas, né? A gente não tem certeza desse número, mas é muita gente. E aí eu estava falando do público, né? Eu acho que o público, além dos especialistas, a gente procurou engajar também urbanistas que não se declaravam especialistas em cidades inteligentes, mas se declaravam urbanistas, que era um público que estava muito apartado, muito separado dessa conversa. E o outro lado também eram os tecnólogos, gente de tecnologia que não se declarava ser especialista em cidades inteligentes. Foi muito interessante, porque apareceu um público bastante variado. Então, não era tanto uma participação cidadã, né? Não era uma verificação com o público em geral das cidades, mas quem trabalhava com isso já e tentando diversificar esse público, né? Como, Então, qual que era o meu... como ampliar el Fala. grupo de expertos. Sim, sem não ficar só naquelas pessoas que se declaravam especialistas em cidades inteligentes, porque existe uma série de questões, né? Quem vem da área de urbanismo sabe que a discussão já há muito tempo, a discussão em cidades inteligentes tende a ficar muito tecnocêntrica, como se a tecnologia fosse salvar a humanidade, quando na verdade a tecnologia pode causar problemas, né? Então, enfim, e aí o meu papel ali e da minha equipe era justamente aplicar o meta-design nesse processo da seguinte maneira. Processos participativos, em geral, eles carecem de método no processo de conversa, na conversação. É muito comum aquela situação de assembleia em que as pessoas são convidadas para se manifestar num contexto de microfone aberto. Então, as pessoas se inscrevem, você monta uma lista das pessoas que vão falar naquele dia, elas se manifestam e alguém vai anotando aquilo. Parece uma coisa muito democrática, mas na realidade é quase uma receita de coletar informações pouco elaboradas, de um lado, ou então até as mais elaboradas são misturadas junto com as pouco elaboradas. As pessoas não interagem muito entre si, a interação entre Y es elas muy e o aburrido próprio. aparte. No sé si É, cuando viste estas cosas de aff, micrófono abierto, muchas é um veces porre. se repite, hay mucha E repetición além do que entre, ninguém ¿no? está escutando, né? Vamos ser honestos, né? Então, mas existem, no Brasil, tem muitas políticas públicas que requisitam o processo participativo. E aí, um microfone aberto desse cumpre essa tarefa, no sentido formal, mas não no sentido prático. Então, a minha tarefa ali era desenhar essa interação social. Então, o meta-design tem esse aspecto de desenhar situações em que as pessoas vão interagir. Então, como por exemplo, oficinas. Muita gente acha que o meta-design é desenho de oficinas e a facilitação, a condução dessas oficinas. É um dos aspectos, mas não é apenas isso. A gente também facilita e organiza a interação do grupo interno. Dentro do próprio grupo organizador, que nunca é uma pessoa sozinha, sempre é um grupo grande. Nesse grupo, especificamente, há mais de 30 pessoas envolvidas, dentro do grupo organizador. Como facilitar essas 30 pessoas? Em que contexto é o microgrupo de 4 ou 5, digamos assim, projetistas-chave da história? Quando que a gente abre para o grupo de 20, 30 pessoas? Que atividades fazemos ali? E aí tem uma série de ferramentas do meta-design que são muito úteis.
como a gente organiza informação, como a gente visualiza, muito pensamento visual, utilizando diagramas, formas compartilhadas de anotação. Então, as pessoas são convidadas a não só falar, mas a anotar também. Essas anotações são compartilhadas de forma verbal e física em papeizinhos. Por isso, o uso intenso de etiquetas post-it, que ajuda nessa relocação física das anotações e você compor grupos e clusters de objetos. Também é um apoio à gestão da informação. O metadesign oferece um conceito que é derivado da cibernética, é, que tem a ver com empacotamento, né? Que também, formalmente, a gente chama isso de abstração. Quando você empacota, você agrupa uma série de informações e tende a entender o que está naquele pacote. Que nome que eu dou para esse Cuando pacote? se crean las taxonomías, cuando se crean los Perfeito. diferentes grupos, sí, Exato, exato. O nome, o termo técnico é esse que você falou. sí. É justamente a taxonomia, né? Quais são as classes e categorias de pensamento. Que isso está ligado à antropologia, né? A antropologia também faz isso. Ela tenta entender, a partir de um contato com um público específico, um povo específico, um etnos, né? Etnografia vem de etnos, que é povo. Você tenta entender quais são as categorias nativas, como é que aquele povo fala de um certo assunto. E sempre é um processo criativo, né? Nunca é só um recenseamento, nunca é só um levantamento, uma escuta. É sempre uma escuta seguida de uma fala, de uma interação, né? Pero entonces, ustedes trabajaban con diferentes grupos de expertos que venían de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces Uhum, teníamos los urbanistas, teníamos los tecnólogos, supongo que teníamos la gente especialista, ¿no? Los juristas que se dedican a hacer las uhum, leyes. uhum. Sim, em, sim. y cómo, o sea, ¿cómo era esa interacción? ¿Los hicieron trabajar por disciplinas separados y luego los juntaron? O sea, porque eso es el diseño, ¿no? Eso es lo que vos Claro, exato, diseñaste. exato. ¿Cómo fue eso? Havia uma tendência ali a fazer por verticais, né, especializadas, né? Vamos discutir o assunto de mobilidade, o assunto de habitação, sustentabilidade, aspectos legislativos, aspectos de financiamento, por aí vai. E nós conseguimos convencer o pessoal que essas categorias deveriam emergir, surgir do processo colaborativo. Então, o que que nós fizemos? A gente pedia para as pessoas, nos encontros presenciais, as pessoas se auto-identificavam como especialistas em cidades inteligentes, como urbanistas, como tecnólogos, como juristas, como havia um quarto público que me falha agora, mas enfim, elas se identificavam. E no crachá, na tarjeta, era possível identificar a distância, porque tinha uma cor específica por cada público. Então a gente pedia momentos de conversas em que as pessoas eram especializadas, momentos que elas eram misturadas entre si, e a gente sempre promovia essa troca de mistura. E as categorias, as grandes categorias que seriam discutidas, surgiram desse grupo. Eles que nos disseram. Então tem um processo de levantamento acelerado, processamento acelerado desse material e uma devolutiva, uma volta para o público, para esse mesmo público dizer, sim, validamos esse. O que a gente percebe nesses processos orientados pelo meta-design é que raramente a gente vê pessoas que se dizem não representadas. Ah, não, eu não concordo. Não, acho que não é por aí, não é isso. Dificilmente acontece isso. Por quê? É uma provocação que eu faço, vou explicar por quê já. Uma provocação que eu faço é que o meta-design não tem como dar errado. E por que não tem como dar errado? Porque a gente cria muitas oportunidades de correção de rota, de crítica, de transformação, de alteração. A gente faz isso de maneira acelerada e simplificada, de maneira que, quando você chega no produto, digamos assim, final, que também a gente provoca que não há produto final, sem só etapas e versões, né? Quando chega no produto quase final, digamos assim, as pessoas falam, uau, muito próximo daquilo que eu imaginava. E muitas vezes as pessoas falavam assim, não é o que eu imaginava exatamente, mas me representa. Houve uma transformação, mas mesmo assim isso faz sentido para mim. Por quê? Porque, de fato, aí em resumo, o que que faz o meta-design e faz bem isso? Ele ativa e consegue escutar a inteligência coletiva. Então, quando o coletivo se forma, ele fala coisas, a gente é capaz de coletar isso, né? E não é uma fala única, nunca. É sempre uma fala múltipla, muito variada, que a gente precisa processar e devolver para ver se aquilo está fazendo sentido. E verifica, e produz mais, e verifica mais uma vez, e verifica. Então,
É difícil dar errado. ¿Hubo muchos momentos de fricción en que la gente Muito, realmente pensaba diferente? muito, o tempo inteiro, na verdade. A fricção, ela se dá em todos os níveis e a gente tem técnicas para lidar com todos os níveis. Primeiro nível de fricção, discordo do método. No primeiro encontro da carta, em todos os trabalhos grandes que eu faço, acontece isso. Alguém levanta a mão e fala: "Ah, isso não funciona, isso não dá certo, esse blá blá blá, fica falando, anotando em post-it, isso não vai dar em nada." Sempre tem alguém que faz isso. Outro tipo de fala que a gente escuta, especialmente na carta, aconteceu muito: "Eu sou um especialista da área, eu deveria estar palestrando para vocês, vocês estão pedindo para eu conversar, fazer uma charla aqui com meus colegas. Isso não vai dar em nada. Eu tenho muito para falar, isso não vai dar tempo de eu falar tudo que eu tenho para falar." Então tem esse primeiro nível, de discordância metodológica. Um segundo nível é a discordância entre as pessoas, cada um tem uma visão diferente. Essa é a discordância boa, digamos assim, essa é uma discordância interessante. E já vou explicar como é que eu lido com os 3 níveis, tá. E o terceiro nível é uma discordância interna com o processo como um todo. Ou seja, o grupo que invariavelmente, sempre acontece, o grupo que nos contrata vem questionar o processo como um todo. E aí como é que eu lido com os 3 níveis? Com aquele que discorda do método, eu apresento um argumento simples: "Olha, meu caro, nós estamos aqui com mais 200 pessoas além de você. Se nós formos abrir, e são todos especialistas competentes da área, na carta era bem esse o caso, todos têm muito o que falar. Se todos forem palestrar, a gente vai ficar aqui falando 5 minutos cada um falando. A gente faz um cálculo rápido, 5 minutos vezes 200 dá mais ou menos umas 8 horas de reunião, cada um falando 5 minutos. É o microfone aberto Sí. lá do que não funciona. Aí o cara percebe nessa hora um pouco a situação, muitos se retiram nessa hora, muitos falam: "Bom, já que eu não posso brilhar, não posso ser o rei dessa situação, eu não quero ser nada", e eles vão embora, isso acontece. Agora, como é que a gente lida com essa contribuição tão experta, né, tão desenvolvida? É porque nós confiamos que as pessoas estão ali, a gente vai para o segundo nível, eles vão conflitar as visões entre eles, sempre a partir do ponto de vista do que é mais importante para eles, mais profundo para eles. Então eles têm chance de, nessa fricção, encontrar o que de fato é o posicionamento daquele grupo. E é sempre um posicionamento mais complexo, mais sofisticado, mais profundo, mais amplo do que o posicionamento individual. Muitos declaram depois que eu mudei minha opinião durante esse processo. Eu fui convidado a ampliar a maneira que eu Sí. estava vendo as minhas questões a partir daqui. Então, como é que a gente faz no segundo nível? A gente convida as pessoas a confiarem no processo, a continuar. Tem técnicas de intervenção que a gente usa, mas enfim. E no último nível de conflito, que é o conflito mais organizacional, a gente usa a técnica da metafacilitação. O que que é a metafacilitação? Nós facilitamos os nossos superiores, digamos assim, quem nos contrata, que muitas vezes nem sabem que estão sendo facilitados, mas a gente está conduzindo conversas de um jeito que as fricções se resolvam de maneira mais fácil. Então, a gente faz muitas perguntas, a gente deixa as perguntas em aberto, fala: "Como você faria então?" "Ah, então qual seria o outro jeito? Como é que você sugere fazer?" E a partir daí a gente começa a construir junto. É sempre muito produtivo, né. Entonces, los niveles son el nivel del método, que al principio la gente se opone a qué método se elige. El segundo es el nivel que tiene que ver con la sustancia, ¿no? Con la materia de lo que estamos discutiendo. O sea, yo estoy en contra de que haya digitalización en una ciudad y vos estás a favor. Y, Hum, por ejemplo, para decirlo fácil. Y é, el tercero sería el método que tiene que ver con lo interno y lo organizacional del proceso. perfeito, exatamente isso. Eu acho que você colocou em boas palavras, o método, a discordância, a fricção com o método, a fricção com o conteúdo e a fricção com a organização. E aí demonstra-se bem um aspecto do meta-design, porque ele não fica preocupado só com um nível da ação em si, ele transborda isso para o contexto organizacional e necessariamente o método é o que está atravessando tudo aí, né. Pero, ¿qué es esto del metadiseño que vos repetís mucho y que es uno de tus conceptos claves? ¿Cómo definís el metadiseño? O meta-design, o meta-desenho ou meta-projeto, as 3 palavras são intercambiáveis, assim, ele se dedica a criar o contexto para que algo possa acontecer, criar um campo de interação social para que algo possa acontecer, ou então um campo tecnológico ou tecnocrático para algo acontecer.
dando exemplos, né, práticos. Programar computadores é uma prática de meta-design, apesar de os programadores não declararem isso, porque eles não conhecem o termo. Por que que é meta-design? Porque o programador não está preocupado com o resultado final, ele está preocupado em construir os meios para gerar o resultado final. Pero cuando hablamos del metadiseño en el contexto de los sistemas de gobernanza, estamos hablando de las prácticas, del lugar que elegís para encontrarte, de cuál es el criterio de selección de la gente que viene a participar, Uhum. ¿de qué Tudo más? isso e mais, né? Quais são os métodos específicos que vamos usar com aquele grupo específico. Então, o método ele não está pronto, ele é criado pelo meta design dentro daquele contexto específico. E todo projeto que a gente se envolve a invenção metodológica, a proposta metodológica, sempre. Existem alguns elementos básicos que a gente usa muito, mas o formato exato do processo é sempre diferente. Sempre diferente. Então tem esse aspecto, né, de criação. No caso da facilitação é bem claro, né? Então, se eu quero construir, vamos voltar, por exemplo, da Carta Brasileira das Cidades Inteligentes. Se eu quero construir essa carta, não vou eu, Caio Vação, sentar no computador e sair escrevendo. Apesar de ser uma área que eu domino bastante, eu também sou um experto dessa área, eu me retirei. Quem ia fazer isso era aquele público. A gente cria as condições para as pessoas trazerem as contribuições delas e para aquele grupo organizacional, que era o Ministério e era a Agência Alemã de Cooperação, trabalharem juntos e produzirem, de fato, o documento final. Eu mesmo não redigi uma linha da carta. E quem redigiu foi esse grupo enorme de pessoas que iam fazendo fragmentos, esses fragmentos iam se juntando, transformando, virando esse documento final, né? Y decime una cosa, vos decís que hay 4 herramientas cognitivas, ¿no? En el metadiseño. Una son los diagramas, la otra es la abstracción, la otra es la emergencia y lo otro es el procedimiento. Hum, ¿Me los explicas? Los sí, diagramas los entiendo, ¿no? sí, sí. Uno diagrama porque hace una abstracción, pero ¿de qué manera esto de la abstracción es diferente al diagrama? Porque para mí ya el diagrama es una abstracción. É. Essas ferramentas, elas não são mutuamente exclusivas. Você verá essas ferramentas uma dentro da outra. Então eu vou explicar elas de maneira muito simples, direta, e depois eu vou tornando mais complexo, vai. De maneira muito simples, o que que é o diagrama? O diagrama é pensamento visual. No lugar de você usar a linguagem verbal para explicar o mundo, você tenta criar diagramas que representam esse mundo. Então tem a ver com pensar visualmente. Então, eh em vez de você descrever como é que uma rede de pessoas interage entre si, você faz um diagrama com os nominhos das pessoas e conecta ela. Quem falou com quem? Eu consigo olhar, a gente fala em português, né? Bater o olho, né? Você bate o olho, você olha, você vê quem falou com quem, sem ler uma linha de texto. O que demoraria 4 páginas explicando, num desenho você vê aquilo. Abstração nada mais é do que a própria linguagem representativa, a linguagem em si, porque a linguagem faz abstração. Em vez de eu falar, em vez de eu te mostrar tudo que é uma árvore, né, o ser vivo, a árvore, eu te mostrar tudo que está lá, porque é muita coisa, eu uso a palavra árvore e você entende do que eu estou falando, né? Então, a linguagem faz isso, né? A linguagem faz abstração. Só que quando você percebe isso, é mais profundo, vou falar em seguida. O que que é o procedimento? O procedimento tem essa atividade que eu faço muito com o público, que é o metajogo, que é criar um jogo. E o que que é o procedimento? O procedimento é um jogo, é você colocar coisas em jogo que geram resultado. Pode ser o jogo de diversão, o jogo esportivo, ou pode ser o jogo no sentido amplo da palavra, que é pessoas e coisas interagindo, criando outras coisas e criando outras pessoas e fazendo o mundo continuar. E o que que é emergência? Emergência é aquilo que surge mesmo não tendo sido projetado. Parece até que é uma contradição, já que é uma ferramenta de projeto, né, o meta design, então a emergência estaria fora. Mas quais são as ferramentas que nós usamos para lidar com o que está fora, né, aquilo que a gente não controla? E basicamente tem a ver com uma coisa que é muito comum nas artes performáticas, música, dança, balé, teatro, que é a improvisação. Improvisar. E improvisação em qualquer uma dessas áreas é considerado o ápice da capacidade técnica naquela área. Então, se o cara sabe improvisar, porque o cara é um bom músico, um bom ator, é um bom bailarino, por aí vai. O sea Esse que é o la básico. emergencia es en un contexto que algo yo no puedo controlar, es la improvisación ante eso. A improvisação permite você lidar com aquilo que você não controla. Então,
vou dar um exemplo de novo na carta, né? Houve um momento em que a gente, dentro daquele balé coletivo que era a construção da carta, nós criamos oportunidade de pessoas serem coordenadoras de grupo. Os próprios participantes iam coordenar aqueles grupos que emergiram deles próprios. Ou seja, já emergiu, o conteúdo surgiu deles. Então a gente imaginava que era 6 ou 7, acabou aparecendo 10, nós convidamos uma redução e aí foi surgindo isso. Aí esses coordenadores foram eleitos pelos próprios participantes de cada grupo. Maravilha. Só que teve alguns coordenadores que, por N motivos profissionais, pessoais, não puderam desempenhar. Ou então desempenharam de uma maneira que não era exatamente aquilo que a gente imaginava e não gerou resultados interessantes. Então, essas pessoas acabaram não desempenhando e nós convidamos elas a fazer diferente. Nós tínhamos que fazer uma intervenção específica falando assim, olha, a expectativa era que vocês tivessem feito 10 ou 15 entrevistas com especialistas e trazer uma súmula. O que você trouxe foi um resumo do que você sabe e não da entrevista. Aí nós falamos, o que você sabe é maravilhoso, nós vamos incorporar, mas gostaríamos ainda assim da entrevista acontecer. Você pode fazer? Ou você pode coordenar a equipe não podia fazer. Aliás, ele não podia fazer, a equipe podia. A equipe fez e outro coordenador se revelou. A partir da própria dinâmica do grupo, outro coordenador se revelou. Nós falamos, então, esse coordenador não é mais você, agora é essa outra pessoa. Claro que houve um atrito, porque as pessoas imaginam que esse cargo era um cargo de fato. Eu falei, não é um cargo, é um papel temporário. É como se fosse num jogo, é como se Sim. fosse aquela pessoa que corta a bola no vôlei. Você cortou, mas quando rodou o time, você não vai cortar, você vai levantar a bola, você vai fazer outro papel no time. Esta entrevista es parte de las listas Políticas Públicas y Diseño, Gobierno y Diseño, Democracia, Brasil y Diseño, Juegos y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Hablamos de facilitación, un tema recurrente en este podcast, pero que sin embargo no tiene todavía una lista. La facilitación de espacios de participación ciudadana fue un tema que también tocamos en las últimas 2 entrevistas. La facilitación muchas veces se ve como una habilidad del diseñador o la diseñadora, pero no muchos se entrenan en facilitación y no muchos entienden que es fundamental en el diseño estratégico, en el cambio organizacional y en el diseño de futuros. Facilitar incluye elegir las preguntas y articularlas de tal manera que puedan ser exploradas en grupo. También, los facilitadores eligen cómo y a quién invitar a una sesión. Entonces, facilitar no es solo lo que pasa durante una sesión de colaboración o de codiseño, sino también lo que pasa antes y después. Ahora sigamos escuchando a Caio, que tiene mucho más para contarnos. Decime una cosa, quiero que nos metamos ahora con esto de los juegos, porque los juegos siempre me interesan y entiendo que para vos esto del metadiseño está muy relacionado a los metajuegos y que en realidad se trata de jugar concretamente. ¿Qué es lo que haces con juegos? Porque vi, por ejemplo, en algún artículo que les hacías a los diferentes grupos describir juegos que hacían cuando eran niños y niñas juntos y después escribirlos y después cambiar las reglas. ¿Para qué usas el juego en este contexto? Sim. Um convite que a gente faz com o metajogo é reativar na mente das pessoas essa dimensão da brincadeira, do lúdico, né?
E aí eu me apoio muito no trabalho de um historiador muito famoso na teoria dos jogos, que é o Huizinga, Johan Huizinga, Huizinga. yeah. E o que ele diz é uma coisa muito importante. E ele falou isso no holandês original e ninguém traduziu para nenhuma outra língua do jeito que ele falou, que é o jogo, mas o jogo nesse sentido expandido, do lúdico, da brincadeira, da interação intensa entre as pessoas. O lúdico é o elemento fundamental da cultura. Em todas as traduções em outras línguas que não holandês está assim, ou algo parecido com isso. O lúdico é um dos elementos fundamentais da cultura, não o elemento fundamental. Mas vamos lidando com o elemento fundamental. Por que que ele diz isso? E aí eu uso uma frase do próprio Huizinga para descrever a minha intenção. Ele fala que uma cultura que é muito séria, muito sisuda, muito aborrecida, é uma cultura em decadência. Uma cultura que está se desfazendo. Então, você vai praticamente em qualquer contexto organizacional, desde a escola até a universidade, passando pelas empresas, governo, associações, corporações, todo mundo muito sério, sisudo, com uma cara fechada, mal-humorado e com um grau de criatividade baixíssimo, né? Uma disponibilidade para ser criativa também basicamente zero. Ninguém está disponível para criar nada naquele contexto. Então, o que está acontecendo? Você tira o lúdico do cotidiano, você tira também essa essência vital da criação do próprio cotidiano. Então, esse é um aspecto recursivo, e toda recursividade tem a ver com meta, né? Para tornar o cotidiano mais interessante e mais criativo, você tem que criar métodos mais interessantes, mais criativos. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Qué haces en tu vida cotidiana para que se haga más creativa e interesante? O dia a dia das pessoas, né? Como as pessoas se vestem no ambiente corporativo. Todo mundo com aquela roupa, aquele modelito estranho, né? O homem de paletó e gravata. Como é que é paletó e gravata em espanhol? Eu não sei falar isso. Corbata. La Corbata. corbata y el traje, sí. Me parece que para quem já usou paletó e gravata, suit and tie no inglês, né? Sí. Aquilo é uma camisa de força, straight jacket, e a gravata é uma forca. Claramente, você pode matar uma pessoa puxando ele pela gravata. As pessoas voluntariamente colocam uma camisa de força e uma enforcadeira no seu pescoço para ir trabalhar. Eu acho muito estranho isso. E o que que o jogo faz? O jogo, e quando eu jogo o metajogo, eu falo assim, quando eu convido as pessoas a fazerem o metajogo, eu falo, nós vamos jogar um jogo. E quando eu falo isso, eu digo para eles, a gente está reativando uma memória de quando você sabia inventar realidades. Você sabia transformar a realidade que você vivia. E à medida que você vai crescendo, virando adolescente, adulto, um adulto profissional respeitado, você vai colocando essa capacidade de criar realidades de lado e acredita que a única realidade que você pode viver é essa que você está vivendo. E aí, quando alguém te pede, aí um exemplo prático disso, por que que isso é um problema? Porque praticamente isso é um problema. Quando alguém te pede, vamos inovar nessa empresa, é impossível inovar naquela empresa, porque as pessoas abdicaram da capacidade de ponderar sobre novas realidades. E a inovação sempre tem a ver com a criação de novas realidades. Então, como é que a pessoa, a partir de uma postura rígida, mal-humorada, de cara fechada, indisponível para interagir com os outros, vai propor uma inovação? Não vai propor nada. Está bien, pero Cayo, no me contestaste lo que yo te pregunté. En tu vida cotidiana, en la de Cayo, ok, yo ya sé que tú tenés corbata y traje, pero ¿qué más? Porque no me vas a decir que por ponerte una camiseta o una remera, tu Sim, vida se sim. hace lúdica. Eu Ah, tô. mira, acá me Isso, estás mostrando un dibujo. exato. Estou mostrando um desenho. Eu tô em todas as reuniões, eu tô fazendo algum desenho, alguma coisa. Eu tô o tempo inteiro, deixa eu achar os desenhos aqui. Dibujas mucho. Mucho, mucho, o tempo todo deburrando. Então, Sí, e manipulando objetos, o tempo inteiro manipulando objetos. Então sí. eu estou mostrando nesse momento um globo terrestre para Mariana, que é um globo terrestre que eu tirei do eixo dele, porque eu acho que a pior maneira de você brincar, rugar com um globo terrestre é tendo ele preso pelo eixo de rotação. Então eu brinco com ele, consigo ver ele dos polos, consigo ver ele do polo sul, do polo norte, consigo colocar ele de ponta cabeça e eu consigo ver a visão do Galeano do mundo. Sí. Então eu fico brincando com isso o tempo inteiro. Eu também tenho carimbos
Carimbos que eu uso para desenhar. Ah, Sellos. tá sem tinta. Ah, mira, Carimbos sellos. seixos, Sí, sí. que eu uso para desenhar. E também o que eu faço no meu dia a dia é tentar o tempo todo criar alguma coisa todo dia, criar alguma coisa. E aí eu tenho o meu ambiente de trabalho, que é minha própria casa, todas as paredes são abertas para eu intervir, desenhar, aprender desenhos, rabiscar, tudo, o tempo inteiro. E também no Perfecto. meu Y dia a dia. contame esto de los ejercicios que haces con la gente alrededor del juego. ¿Qué tipo de cosas haces? ¿Me lo querés contar? Sim, sim. Eh, na minha perspectiva do processo de construção desses contextos sociais de interação, eu trabalho com dois arquétipos de interação, dois arquétipos apenas. Um deles é o próprio metajogo. O metajogo é essa técnica de criar jogos, que as pessoas fazem a atividade e no final elas inventaram um foguete novo, um jogo novo. Parece algo divertido, até que eu explico para elas que elas acabaram de criar uma realidade nova, como se fosse um pocket reality, né? Uma realidade empacotada em que eles podem entrar e viver ali dentro e sair. Entender que eles podem entrar e sair de uma realidade por própria intencionalidade, meu próprio gosto. Quero ficar mais tempo, quero sair, por aí vai. Por outro lado, o metajogo ele cria um artefato, ele cria algo muito palpável, que no sentido bem simples são as regras do jogo que a pessoa inventou ali. São as regras. Então, quais são as regras do futebol, quais são as regras do xadrez, quais são as regras do vôlei, quais são as regras, enfim, por aí vai. E quando ela inventa as regras novas, ela tangibiliza isso com regras. Tem coisa mais chata do que regra? Mais aborrecida do que regra? Por outro lado, a regra é o que promove a brincadeira, a diversão do jogo, Sí, si né? las reglas son malas, no podemos jugar. Sim, exatamente. E regras Pero boas tornam mais lo que divertido. yo no entiendo es, está bueno, o sea, me encanta el ejercicio, ¿no? De primero describir las reglas de un juego que ya conocemos y después cambiar esas reglas. Pero Sim. vos, ¿en qué contexto lo haces? ¿Lo haces como parte de de este tipo de trabajo en donde ofreces consultoría de Sim, gobernanza o lo sim, sim. haces en la universidad con Em, em, alumnos o en qué em, contextos empezás con ese tipo de actividades? em todos esses, no contexto corporativo, empresarial, corporativo, no governo, com os alunos, em pesquisa, investigação científica também. Mas o que o metajogo entrega? Ele entrega um artefato. Você faz algo é feito, algo é tangibilizado. Aí tem um outro arquétipo que é o mapa vivo de ecossistema, que é basicamente fazer as pessoas interagirem entre si e criarem comunidade. Então, o artefato criado pelo metajogo é qualquer artefato. E aí você cria versões do metajogo que tem outros nomes. Por exemplo, oficina de construção dos objetivos do desenvolvimento urbano sustentável. A estrutura é do metajogo. Só que você, em vez de criar um jogo, você cria quais são os objetivos do desenvolvimento urbano sustentável. Ou, por exemplo, já fiz isso também. Quais são as metas de pesquisa desse grupo de pesquisa universitário? O que vocês querem pesquisar? Então a gente faz uma estrutura que é de interação social que é parecidíssima com o metajogo, só que o artefato final não é um jogo, é as linhas de pesquisa, as linhas de investigação daquele grupo de pesquisa acadêmica. Pero vos estuviste escribiendo sobre el metadiseño en la educación. Eso es Sim, un sim, sim. tema de los que sí te interesa, no solamente trabajas en temas de gobernanza. Não, eu trabalho bastante com educação, mas educação, a minha experiência como educador é educação superior, né? É faculdade, educação profissional, trabalhando com adultos, né? Sempre com adultos. Adultos têm, enfim, adultos já estão bastante. Meu trabalho ali é convidar eles a serem crianças. Com as crianças, eu queria convidar elas a serem outros tipos de adultos, e não os adultos que a gente conhece hoje. E aí, acho que isso é bem possível, né? Adultos que mantenham essa criança viva dentro delas. Você deve conhecer isso, né? Quando você testa crianças na primeira infância, são todas muito criativas, muito competentes para proporem novas realidades, soluções para problemas e, por exemplo, não sei se você sabe disso, mágicos, prestidigitadores, né? O Sí, pior los público magos. deles, os magos, o pior público são as crianças, porque as crianças veem o truque. Elas veem onde ele escondeu o coelho, onde ele tirou,
porque a cabeça delas é muito aberta para entender o contexto. E qual que é o público mais fácil para um mágico? Pessoas acima dos 40, 50, elas caem no truque sem nenhuma dificuldade. Né? Aquele truque, né? Você jogar um dedo para outra mão e voltar. Ah, oh, meu Deus, a criança fala que graça tem isso, né? Então, é, O sea, como que el juego también te sirve como metáfora para después pasar a la creación y al diseño de de cualquier qualquer coisa. otra instancia. Sí, perfecto. Y decime, bueno, ya me nombraste algunos que recomendás, como Huizinga, ¿no? El Homo Ludens. ¿Y qué Uhum. otras cosas te inspiraron y nos querés recomendar? Muita coisa. A base do meu trabalho, ela não está especificamente no design, mas ela está na filosofia. E aí são muitos filósofos contemporâneos, né? Desde Nietzsche até hoje em dia, especificamente os pós-estruturalistas franceses, não? Deleuze, Guattari, Derrida, Baudrillard, e também, e aí é uma briga, né? Porque são duas linhas de filosofia francesa que não se falam. Eu também me baseio muito na fenomenologia do Merleau-Ponty. Sí. Então, a fenomenologia, que é percepção primeiro, razão depois, né? Primeiro brincar para Tiene depois ese libro entender. Merleau-Ponty que es maravilloso, que habla de las casas y cómo el propio inconsciente se va formando a partir de dónde viviste cuando eras chico. Sim, ¿Te sim, sim. acordás de ese? ¿Cómo se Esse, llamaba? eu desconfio que esse seja um livro do Bachelard, não é não? Bachelard, Poética do Espaço? Ah, tenés razón, no es de É Bachelard. Merleau-Ponty. ¿Y Mas cuál ele es el tem de relação. Merleau-Ponty? Sí, tenés Me- razón, Merleau- esa es la poética del É, espacio. é Poética do Espaço do Bachelard. Mas tem influência, porque o Merleau-Ponty Sí, cita o Bachelard. sí, Cita o Bachelard. totalmente. Mas por que me ¿Cuál baseio es neles? el libro? Puedes buscarlo. Decime cuál es el libro de Merleau-Ponty que querías. Merleau-Ponty, a Fenomenologia da Percepção, que é Ok. um, como é que eu digo, um catatal? Como é que se fala isso em espanhol? É um livrão grosso, cheio de páginas. Mas enfim, toda a teoria da complexidade também é uma base importante, né? Aí também tem ai meu Deus, me fala, o Morin, Edgar Morin, claro que, né? Mas aí eu tenho um pouco uma discordância lá, né? Porque ele fala que a complexidade tem que ser lidada só pela complexidade. Eu acho que dá para usar ferramentas simples para lidar com complexidade. Outra influência importante aí é a complexidade computacional e cibernética. Aí tem todos os textos da cibernética, né? Norbert Wiener, tem o Ashby, Ross Ashby, também tem todo o pessoal da vida artificial, que é essa linha de pesquisa que junta biologia e computação a partir da década de 70. Aí tem muita gente como Resnick, por exemplo. Y Ahn, Christopher Alexander, ¿no? También claro, estuviste mirando como uno de los muito. pattern languages Pattern de language, él, ¿no? assim. ¿No? O Alexander é o pai do pensamento diagramático para arquitetura, né? Que ele propõe os patterns, pattern language, a linguagem de padrões. Outra referência. São muitas referências, né, Mariana? Teria que ficar uma entrevista só sobre as referências, é muita No, coisa. no, no, está bien. É. Igual después con esto me arreglo. Entonces, decime, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo te parece que esto del meta design, que es el concepto con el que vos trabajás, Uhum. cómo querés que se desarrolle en el futuro? ¿Cómo Muito ves? bem. O É sea, isso aí. cómo lo ves en perspectiva con estos nuevos métodos de gobernanza que ahora estamos, ¿no? Que ahora estamos llevando Uhum. a cabo, como los mini publics o Uhum. las asambleas deliberativas, ¿no? O Sei. sea, ¿cómo ves que este metadiseño puede contribuir a las Uhum. nuevas maneras de gobernanza? Sim, diretamente. Eu vou colocar de maneira simples, depois eu explico. Eu acho que o metadesign, ele tem a potência de ser um quarto poder governamental. Então temos 3 poderes, né, o executivo, o judiciário e o legislativo, é o padrão no mundo hoje em dia, em estados democráticos. E eu acredito que o meta-design, especialmente o processo facilitador e colaborativo, poderia ser o quarto poder. Por quê? Porque os 3 poderes, eles funcionam a partir de uma premissa que é a representação. Representação. Então, eu, como cidadão, não estou presente no parlamento, mas o meu representante está. O que que é o representante? Na minha ausência, ele fala por mim. E aí, você pergunta para qualquer criança, a criança vai dizer para você: estranho, e se eu mudar de ideia? E se ele não entendeu o que eu falei? E é o que a gente vê hoje em dia no mundo, na verdade, é uma crise da representatividade política.
A gente está vendo pessoas eleitas que, no frigir dos ovos, no dia a dia das pessoas, não as representam e criam problemas gravíssimos, uma ascensão do fascismo no mundo inteiro. Eu acredito que tudo isso é consequência de uma crise da política representativa. Qual é a diferença em relação à facilitação, né? Esse quarto poder que poderia ser organizado pelo meta-design? Ele não trabalha pela representação, ele trabalha pela apresentação. Né? O Foucault, que é outra influência, Foucault falava muito a diferença entre representação e acontecimento. Uma coisa é eu te descrever uma praia maravilhosa, onde eu estou nadando com sol, pessoas brincando. Outra coisa é você estar nessa praia, brincando no sol, chutando a bola, pulando na água, pegando onda. Completamente diferente. O acontecimento e a representação. Eu prefiro falar representação e apresentação. Por quê? Porque o acontecimento do Foucault é uma coisa que as pessoas estão passivas ali, vivendo só. E a apresentação tem a ver com uma performance, como um ator, como um músico, como alguém que vai lá e faz algo intencionalmente. Faz algo. Então, vou dar um exemplo. O processo participativo, pela colaboração, ele é diferente do processo representativo, por quê? Porque a pessoa está ali, concretamente, falando o que ela pensa, e não o representante falando em nome dela. Isso é completamente diferente. Hoje em dia, Mariana, o que nós temos ainda em processo participativo e colaborativo, em escala nacional, global, é muito pouco, é muito embrionário. Poderia ser muito mais, poderia revolucionar a política, poderia revolucionar a maneira que a gente constrói coletividade. Se a gente entender esse conflito e superar o conflito entre representação e apresentação. Então, você perguntou por que a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes não teve participação dos cidadãos? Esse é o tendão de Aquiles desse projeto. É um problema grave, inclusive. E deveria, obviamente, né? O que eu recomendei para aquele grupo de instituições que estavam fazendo a carta? Falei, o próximo passo deveria ser um processo de CX, de Citizen Experience, a gente ir pro cidadão e com o cidadão criar uma versão mais aprimorada da carta. Mas isso não foi possível institucionalmente por diversos motivos. O principal motivo, eu acredito, as instituições contemporâneas não estão maduras suficientes para incorporar de verdade, profundamente, o processo colaborativo. Não estão. Elas recusam. Quando a coisa começa a crescer, ganhar escala de fato, elas falam, basta, a representação dá conta disso. E eu sempre digo, não dá, teremos problemas. Porque as Y pessoas pero não ¿no le estavam tenés aqui. un poco de esperanza a los procesos sociocráticos, por ejemplo, Tem. o a las asambleas ciudadanas? Te pregunto porque A quizás primeira yo coisa, con mi mirada naive sí le tengo esperanza. mas eu tenho total esperança. As pessoas querem. Eu acho que o movimento que a gente precisa observar é a reocupação das ruas nas cidades. Depois de mais ou menos 60 anos de esvaziamento do espaço público nas cidades, a gente está vendo as pessoas reocupando, especialmente os jovens querem estar nas ruas. Por que eles querem estar nas ruas? Porque eles querem participar da sociedade de verdade, não só eleger alguém para representar no governo, ou então entrar numa empresa e acreditar que por meio do meu consumo consciente a empresa vai mudar. Não, eu quero estar diretamente envolvido com as coisas. Então, primeira coisa que eu falaria das assembleias cidadãs, elas precisam se reinventar como colaboração, porque a assembleia não é colaboração. A assembleia é o microfone aberto e funciona muito mal. Então, o que precisa ter, além da assembleia? Pequenos grupos conversando, embaralhando os grupos, trocando os grupos, shuffling. Os grupos precisam ser mesclados e misturados e trocados para formar a inteligência coletiva. A assembleia é uma ferramenta de interação social que parece democrática, mas ela é muito pouco democrática, porque se dá pouca voz para as pessoas. Para você poder dar voz para muitas pessoas, a interação em pequenos grupos que vão se misturando e mesclando é fundamental. Então, primeira coisa que eu diria é que o metadesign pode ajudar as assembleias a funcionarem de fato, e não apenas dar a impressão de que funcionam, porque todo mundo escutou a fala coletiva. Sí, bueno, Ok. también hay asambleas ciudadanas que sí están facilitadas y que tienen un proceso bastante complejo, ¿no? De metadiseño. Sim, Ahora que aprendí el sim. concepto. A gente pode até usar outros termos, né? Porque aí o termo assembleia é um tipo específico de plenária, de grupo, né? A gente fala de pequenos grupos, a gente fala a respeito de conversa circulante, a gente fala a respeito de grupos de projeto.
ritos de troca, e aí tem outras coisas, né? Até para delongar um pouco mais o processo, para não ser um processo muito curto, ser um processo um pouco mais longo, mais largo, que possa permitir interação de qualidade entre as pessoas, né? Muchas gracias por la entrevista, Caio. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Mariana. Facilitar y jugar como elementos claves para un cambio profundo. Caio pone el énfasis en el proceso y en la representación. Muchas veces hablamos de los cómo, porque es donde el diseño pone el acento, en los métodos, en integrar y facilitar decisiones de a muchos, los más diversos posibles. En tiempos de tanta polarización, donde cuesta entenderse con el que piensa diferente, creemos en los métodos de diseño para llegar a acuerdos de manera participativa. Queremos ver más diseño en procesos colaborativos de tomas de decisiones políticas y en la creación de políticas públicas. Queremos escucharnos entre distintos, entre diseñadores que están en diferentes latitudes y contextos, y como Caio, están pensando en cómo podemos reorganizarnos de una manera más representativa. Por eso escuchamos y aprendemos de otros a través del podcast. Por eso este tema se repite y va a seguir repitiendo con diferentes matices, porque la repetición consolida las ideas y nos recuerda lo importante. Un compositor italiano, Luciano Berio, dijo: la repetición no es repetir, es profundizar. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.